Meu nome é Henrique Batti, é um prazer estar falando com vocês nessa noite e seguimos então com a nossa exposição, a nossa conferência aí, que pretendo que nós tenhamos aí uma abordagem em torno de 40, 50 minutos no máximo. Bom, todos se fascinam com a ortodontia digital. Isso, sem dúvida nenhuma, está sendo divulgado, né, de todas as maneiras e realmente é bastante tentador você ver as coisas acontecendo diante de um setup digital e se entusiasmando a fazer isto nos pacientes, né? Mas já está bem, estamos aprendendo que existem limitações, existem estratégias que ainda continuam pertinentes. Só um pouco da nossa bibliografia, das nossas produções aí literárias. Já estamos aí enchendo uma página de um slide, mas essa é a mais recente, né? Produzida aí para Medcraft, né? Journal of Dental Health, Oral Disorders e Therapy, onde nós colocamos aí uma recém publicada um case report falando aí sobre o controle de torque, né? Utilizando alinhadores. Este é um caso de retratamento, né? Só aqui dando um pouquinho de alguns parâmetros aqui para que vocês entendam. Uma maloclusão relativamente simples de classe 1, mas que necessitava de controle radicular bastante importante. Tá? Então, nós detalhamos alguns passos aqui na parte de software e também na parte de produção desses aparelhos que não são dependentes unicamente de uma empresa. Quer dizer, a nossa produção acaba sendo in-office ou então delegada para empresas parceiras, amigas, como, por exemplo, a Self, da Adtech brasileira. Também aí, relembrando que em 2017 nós escrevemos sobre inteligência artificial, já começamos a dar os parâmetros aí a respeito da inteligência artificial. Eu citei nesse artigo deste ano e nós comentamos aí a respeito do Watson. Watson, comecei o artigo falando justamente dessa inteligência artificial já naquele ano em que ele foi capaz de determinar aí com sucesso em apenas 10 minutos que a paciente ela sofria de uma forma diferente, uma doença muito rara, nos quais os médicos estavam tentando descobrir há vários meses, né? Então, ele descobriu com sucesso a doença e tudo mais. Isso é só um exemplo de como a inteligência artificial pode nos auxiliar aí na descoberta, né? Na saúde. Mas, cogitando aqui a participação da ideia da inteligência artificial desde aquela época, nós chegávamos a uma conclusão, até então, bastante óbvia, que a gente não necessita das ferramentas tão aprimoradas como de um Watson para diagnósticos e tudo mais, mas a gente poderia ser ajudado por inteligências que dão ferramentas digitais corretas, um cenário que traz tecnologia, sim, estética, precisão e principalmente viabilidade. Então, é por isso que nós falamos aí sobre softwares naquela época e conversávamos muito pouco ainda sobre inteligência artificial aplicada principalmente à nossa profissão, à nossa especialidade. Os tipos de inteligência artificial estão bem definidos hoje em dia, né? A inteligência artificial mais em voga e que mais ainda está nos ajudando é aquela chamada de fraca ou muito estreita, né? Com a sigla NAI, né? Que significa que aqueles sistemas designados para performar, para executar tarefas específicas e de maneira muito especializada, limitada a uma só tarefa em particular. Mal sabemos, muitas vezes, que a inteligência artificial está presente em empresas, em produtos, em serviços, e nós estamos todos os dias utilizando como Alexa, Siri, Google Home, Netflix, todos esses têm aí algo de inteligência artificial por trás,
mas ainda isto é muito rudimentar, ainda assim nos tem ajudado bastante nesta convivência atual, que talvez nem tivéssemos nos dado conta, né? Então, eles não têm aí um processo genuíno, né? Ele é de consciência, o entendimento das suas ações. Eles ainda estão, nem poderiam talvez ser chamadas de inteligências, né? Poderia ser mais chamadas talvez de programações, mas algumas vezes nos surpreende. Por exemplo, aí vocês têm aí o enxadrista, que não me recordo o nome, sendo vencido pela máquina, uma inteligência artificial ainda considerada fraca, assim como o Chat GPT 3.5, que hoje está em voga, é, aplicativos de várias naturezas, como o Google Maps e outros aí, aplicativos tão frequentes na nossa vida que nós não vivemos sem hoje. Esses possuem inteligência fraca. Inclusive, já estão mudando, né? Já estão mudando para uma inteligência forte ou inteligência artificial geral. Esta sim, esta vai nos revolucionar, porque isso se refere a sistemas, inteligências artificiais, usam inteligência artificial, mas que já consegue executar algumas tarefas com maior profundidade, né? Então, eles já têm aí a participação de uma inteligência humana, praticamente equivalente à inteligência humana, né? E aí as coisas começam a mudar. Nós já estamos, de uma maneira bastante cadenciada, mudando para inteligência forte, inteligência artificial forte. Já alguns estudiosos dizem que a versão nova do ChatGPT, a versão 4.0, desse tipo de tecnologia que está programada para aprender automaticamente, estão linkando para a próxima etapa, para próximo passo de evolução dessa tecnologia. Aí que mora o perigo, que é a superinteligência artificial, que se refere aos tempos em que futuros que inevitavelmente vão chegar, quando as capacidades dos computadores vão superar a capacidade de conhecimento humano, incluindo a sua criatividade e suas habilidades sociais. Certo? Tudo isso já está estabelecido. Há muito tempo até, o Stephen Hawking, ele afirmou com toda a categoria, com muita, acho que deve fazer uns 10 anos que ele disse isso, categoricamente, que ou a inteligência ela vai ser a melhor ou a pior coisa existente na humanidade. Tá? Então, somos obrigados a refletirmos, e eu tenho certeza que poucas pessoas, alguns até têm utilizado esse termo de uma maneira muito pejorativa, no sentido de que isso não vai acontecer, isto não vai passar comigo, isso não é para minha geração, mas não é bem assim. As coisas estão acontecendo muito rápido, a ponto de não sei se sabem disso, em março de 2023, as grandes figuras aí do setor de tecnologia, mais ou menos 1.000 pessoas, incluindo Elon Musk, que vocês sabem, da Tesla, Twitter, do próprio GPT, né, do chat GPT, eles assinaram uma carta aberta pedindo para que se fosse segurada a inteligência, o desenvolvimento dessas inteligências por pelo menos 6 meses, para que a humanidade se protegesse, se programasse para esse futuro que já está aí. Bom, brevemente, quais seriam os riscos, né, reais, né, que estão aí em voga? Brigas armamentistas, talvez, mas tem vários riscos aí, né? Nada de ficção científica a mais, mas, inclusive, as grandes, a corrida pelos armamentos, né, vão ser geridos, né, segundo os estudiosos, pelas inteligências artificiais. Talvez possa ser um risco sem erro humano, mas de repente pode haver aí alguns grandes problemas com respeito a isso, porque não haverá mais justamente humanos para barrar esse tipo de ação.
Bom, mas existem vários problemas, dilemas éticos, perda da conexão humana. Já está acontecendo, afinal de contas, aí estão os aplicativos que seguram a nossa atenção durante muito tempo. Eu nem vou me aprofundar nisso, eu vou logo para a parte financeira, para onde afeta a nossa existência como ortodontista. Dizem que 18% da população vai perder a sua função. Lógico, vão surgir vários empregos, várias novidades novas, né? Várias coisas diferentes, mas se espera que com a chegada forte da inteligência artificial, cerca de 300 milhões de pessoas não vão ter o que fazer, que inclusive pessoas que se encontram muito bem posicionadas no mercado de hoje, mas não vão ter nenhum tipo de função no futuro próximo. Basicamente, todo tipo de função automatizada será influenciada por esse tipo de inteligência. Agora, a ortodontia, a nossa profissão, ela combina habilidades humanas e com a inteligência artificial poderá trazer melhores resultados para os nossos pacientes. Essa que é a ideia. E haverá uma grande mudança no mercado da ortodontia. Isso já está estipulado. Em que sentido? Dizem que nós teremos uma maior chegada, maior aquisição dos trabalhos feitos de movimentos de aparelhos realizados, fabricados direto para o consumidor. Por quê? Porque menores movimentos dentários, atenção com isso, pequenos movimentos dentários serão muito bem regidos, serão muito bem administrados por empresas que vão utilizar massivamente inteligência artificial na produção dos seus aparelhos. Não estamos falando de seres humanos, não estamos falando de ortodontistas, estamos falando da execução de movimentos que não exigem estratégias humanas para a produção de aparelhos. Obviamente, ao que parece, tudo isto sendo a ferramenta principal como sendo os alinhadores. Mas algumas coisas já estão em voga, como o diagnóstico e a decisão de tratamento. Veja só, quando você fala em cefalometria, você fala em decisões de extração ou não, isso tudo já está acontecendo baseado aí na inteligência artificial, na ajuda da inteligência artificial. Mas, ainda falando sobre esse assunto em ortodontia, eu perguntei para o chat GPT o seguinte: é complexo praticar, né, a ortodontia utilizando IA e ortodontia digital? Então, muita gente vai falar assim, não, o chat vai dizer que é fácil, é simples. E olha que interessante a resposta e como, nossa, eu estou fascinado com esse tipo de ferramenta recente que nós estamos utilizando. Ele fala de uma forma muito realista, que esses avanços tecnológicos não são de fácil domínio. Primeiro, porque são muito rápidos. O segundo, porque os hardwares e os softwares necessitam de empenho das pessoas para poder aprender. Conhecimento interdisciplinar, quer dizer, dá uma amplitude muito grande quando você passa a trabalhar com ferramentas digitais. Você realmente abre sua cabeça para outras especialidades. Integrar esta parte CAD, né, a parte digital, com a parte CAM, com a parte física das coisas, e fazer isto acontecer. Movimentos na tela do computador e movimentos na boca do paciente, como transcorrer, como tornar isto viável. Né? A interpretação de dados e análise e as suas limitações potenciais. Né? A interpretação de dados, eu quero dizer assim, os ortodontistas vão ter que desenvolver habilidades para analisar dados, né? E visualizar técnicas para utilizar a informação de maneira efetiva. Né? E cuidado com as limitações também, nós vamos fazer tudo digitalmente. Vou dar um exemplo aqui nesse setup virtual em que está sendo ocorrendo aqui para uma programação de alinhadores e que foram programados 11 alinhadores na arcada superior para provocar um movimento de estalização como este. Olha, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de experiência
não digo nem em alinhadores, mas qualquer pessoa que tem uma mera condição de conhecimento, de planejamento digital, sabe que isto não vai acontecer na boca do paciente, não vai acontecer em boca. Então, é preciso, as ferramentas são maravilhosas, mas é preciso ser realista e saber utilizá-la. A inteligência e a inteligência artificial e os softwares de ortodontia, pelo menos essa é a concepção que me parece mais explicável, ela serve como se fosse uma bússola, né? Não uma bússola mais, mas um GPS para nos orientar nos caminhos que nós devemos tomar para poder alcançar o melhor tratamento, a melhor opção de tratamento para o nosso paciente. Então, digamos assim, um caso de relação de classe 2 de uma jovem paciente como esta, com desvio de linha média, sobremordida, jovem mesmo, né? Dentes em erupção, arcadas constrictas, estreitas, triangulares. Nós vamos fazer distalização, sim, mas essa distalização será realizada de uma maneira sequencial. Né? Os dentes que estão rompendo tem que ter ali o alívio para poder romper corretamente. As arcadas serão expandidas inicialmente. Enfim, existe toda uma logística de conhecimento aí que atualmente ainda demanda muito da habilidade humana, mas não demorará, que vai ser muito rápido e muito simples você dizer para o software: eu gostaria de uma digitalização sequencial, e isso já está acontecendo, faça-o de uma maneira econômica, ou seja, não com tantos alinhadores, ou nós programamos, nós configuramos o software para que nós tenhamos determinado tipo de movimento e tenhamos aí o número de alinhadores feito automaticamente. Isso também é a sequência de tratamento, né? Ou seja, primeiro expande, depois promovemos a correção da supermordida, movimentos sinérgicos, tudo isso o software já vai aprender muito rapidamente. E aí está a finalização do, neste caso, feito aí com uma mescla, né, de inteligência ou de habilidades humanas, com a ajuda aí das ferramentas digitais, me pareceu um resultado bastante interessante, desde que, obviamente, nosso paciente acompanhe e faça a participação, sua participação no uso dos aparelhos. Nós terminamos este caso, nós fizemos este caso em 3 fases. Deixa eu ajeitar aqui. Nós fizemos esse caso em 3 fases, com refinamento e elásticos de classe 2. Também é possível administrar nossos casos à distância, que é chamado de teleortodontics. Esse é um caso extremamente simples, em que simplesmente vimos o paciente uma vez e executamos aí o tratamento com alinhadores, sendo que o paciente fazia os escaneamentos durante as fases, talvez um pouquinho mais do que quando nós observamos atentamente em vivo, mas ele fazia os escaneamentos da cidade dele, e nós íamos encaminhando os alinhadores conforme o caso ia progredindo. Essas fotos, inclusive, não foram realizadas na nossa cidade. Tá? Então, me parece um resultado bastante interessante, certo? O paciente ficou bem satisfeito. Então, nós tivemos aí a participação de um colega, simplesmente para a remoção dos attachments que nós tínhamos colocado na única sessão que nós tivemos contato com este paciente. Então, foram 2 fases de tratamento, uma sessão do ortodontista e uma sessão com o dentista clínico do paciente. Caso simples, nós conseguimos fazer isso, não é grande mistério. Também conseguimos aqui fazer variações, né, e isso vai, obviamente, ser realizado de uma maneira automática em breve. Então, aí nós temos um caso que nós incorporamos aí um bite ramp, aí lembrando dos tempos que nós fazíamos, né, os tratamentos com esses tipos de aparelhos programados, fabricados em laboratório, né, em resina acrílica. E aqui, simplesmente usando a mesma teoria e colocando esses attachments de bite plane, simplesmente fazendo uma rampa para que ele se transforme em bite ramp, e aí eu tenho o movimento de protrusão mandibular deste paciente super jovem e que trazia aí um componente vertical muito forte. E veja que interessante, eu fotografei hoje este paciente. Esse é o inicial dele,
Veja aí aquelas características, eu tenho isso muito bem documentado, mas só quero mostrar para vocês que o caso está em tratamento. E nós fabricamos algo extremamente simples, mas simples mesmo, e bastante, sabemos disso, bastante confortável, estético, em que nós conseguimos fazer movimentos bem suaves nesses dentes, afinal de contas, é um paciente bastante jovem, nós não queremos aí força intempestivas, principalmente em cima desses incisivos laterais, e tudo isso mantemos, porque isso continua sendo uma verdade. Mas veja, com colaboração irregular desse paciente, em maio nós começamos e hoje eu fotografei e me surpreendo numa fase espetacular de substituição de dentes, descidos por permanentes. Nós estamos aí já assistindo uma resposta muito interessante, sendo que o paciente não é daqueles mais colaboradores. Bom, então aí está, inicial e em julho em tratamento, obviamente, esse paciente. Antes de falar de custo, eu vou entrar agora no software e brincar um pouquinho, mostrar para vocês onde a inteligência artificial ela se comporta, onde ela vai se trabalhar dentro de um software como este que nós costumamos trabalhar. Bom, este é o caso real que nós estamos começando há pouco tempo. É uma biprotrusal, né? As relações são de classe 1, relação molar, relação canina, mas você vê erros muito grandes, né? Principalmente com relação ao dente 27 e o 37, numa mordida cruzada vestibular, nos levando aí a uma situação diagnóstica bastante complicada. Então, nesse caso, nós pedimos tomografias, nós temos várias coisas aí, mas eu quero me concentrar nas propriedades que nós temos aqui dentro de um software que, vou lembrar vocês, até toda esta logística que eu vou passar hoje é totalmente gratuita. Então, até o momento, rápido e muito fácil. Veja lá, a perfeição do desenho das coroas. Eu vou dar o OK. E vou agora para setup. A ideia aqui é ajudá-los a entender como o software se comporta para decisões de tratamento. Porque um caso como este, nós sabemos que nós podemos extrair 4 premolares ou fazer até mesmo digitalização, se nós tivermos espaço por trás. Eu digo para vocês que nós temos espaço distal aos segundos molares, o paciente extraiu os terceiros molares. Vamos, então, agora fazer algumas simulações de tratamento. Essa aqui é a ideia. Então, eu vou vir aqui em New Setup, definir o plano oclusal. Essa aqui é a largura da arcada. Já está. Agora, amigos, vamos ver aqui o que eu posso definir aqui. Bom, o que a gente costuma dizer é o seguinte, vamos colocar, como é um problema sagital, basicamente, obviamente a gente tem os molares ali, mas é um problema sério, problema sagital. Eu vou colocar esse modelo nesta lateral, desta maneira, e deixa eu retirar esta caixa de controle e vou pensar no seguinte, vou tentar, essa simulação que existe aqui não é uma simulação utilizada para fazer o setup, é uma simulação para você conversar com o seu paciente, fazer decisões de tratamento. Então, nós vamos fazer auto-align neste caso. Mas antes disso, eu poderia fazer o seguinte, eu vou colocar o grid para que eu veja. Vamos tentar fazer uma distalização, entender quantos milímetros nós temos que distalizar toda a arcada superior e inferior. Obviamente, os dentes estão muito vestibularizados, muito protruídos, eu preciso colocá-los dentro das suas bases ósseas, né? Não é à toa que nós estamos vendo aqui até umas fenestrações virtuais. Muito bem. Então, eu estou colocando como referência a distal do canino. E vou simular aqui uma distalização das arcadas superiores, as arcadas superior e inferior. Clicando em Auto Align, maxila e mandíbula, eu não extração, sem extração. Vamos ver o que acontece. Tá? Então vamos lá. Veja só, ele faz um alinhamento, que, é claro, traz alguns erros, tá?
mas eu tenho uma informação que pode ser útil aqui. Eu venho com a minha régua daquela linha que tinha aqui e vou medir e chegar à conclusão que eu tenho que distalizar 3,6 milímetros, 3,5 milímetros, para que eu tenha os incisivos nesta posição. Para que eu tenha os incisivos superiores e inferiores nesta posição. Então, voltando aqui. Como estava. Deixa eu ver. Ele não aceitou aqui por alguma razão. Ah, cara, inicial e final. Final, segundo um auto-align bem rústico. Vocês podem ver que tem erros aqui na arcada superior e tudo mais. Porém, nos dá aqui margem a pensar que é que nós tínhamos, então, para poder corrigir este caso, nós precisamos distalizar 3,5 milímetros. E aí vem o nosso pensamento, nós vamos usar mini implantes, que tipo de aparatologia, será que trabalhamos de forma híbrida? Particularmente, este caso está sendo tratado com a ortodontia lingual, como primeiro passo para verticalizar esses dentes anteriores, distalizando com 4 mini implantes e auxiliando a esse descruzamento dessa mordida cruzada terrível, telescópica, né, que existe ali, que a gente sabe que é bastante difícil de se efetuar a correção. Bom, vamos guardar então esta hipótese de tratamento inicial e eu quero um novo setup agora. Novamente definindo aqui os arcos, eu vou expandir um pouquinho mais dessa vez. E vou voltar agora, vou pensar em fazer extrações, por que não, né? Posso fazer 4 extrações também, né? Agora, será que eu extraio primeiro os premolares? Será que eu extraio segundo os premolares? O que eu faço com um caso como este, né? Quais são as hipóteses terapêuticas? Então, vamos lá, vamos pensar. Da mesma maneira, eu vou colocar o nosso canino numa dessas linhas mais cheias. Eu posso colocar o molar, eu acho melhor. Vamos fazer um teste agora no molar, na mesial do molar, porque eu vou ter perda de ancoragem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos extrair auto-align. Eu vou extrair, suponha, 5 superior e inferior, segundo os premolares. Vamos ver como é que a gente vai, quanto que a gente tem que perder de ancoragem e quanto a gente tem que retrair. Vamos ver. De olho no molar, veja só que interessante. O molar, ele teve uma perda de ancoragem de 4,2 milímetros, 4 milímetros. 4 milímetros. Então, eu tenho uma opção em que ou extraio os segundos premolares e tenho aqui uma retração com perda de ancoragem recíproca, extraindo os 5, ou então eu tenho uma hipótese de distalização de 3 milímetros. Então, aqui eu já posso pensar como é que eu vou trabalhar minha mecânica, pensamento de ancoragem e tudo mais. Deixa eu voltar uma coisa aqui que eu estou pensando aqui. Vamos pensar numa extração agora. Uma terceira hipótese que seria extrair, eu nunca fiz isso, vamos ver. Vamos extrair os primeiros premolares agora, só para ter uma ideia de que aconteceria se vai ser tão diferente. Olha aqui. Vamos pensar aqui. Se eu extrair os primeiros premolares, o que deve acontecer? Novamente, vou colocar o meu grid e vou deixar a nossa grade com uma linha forte na mesial do primeiro molar. Preparando aí, a auto-align, e vou extrair agora os primeiros superiores com base nos incisivos. 4, os primeiros premolares. Muito bom. Mesma situação clínica, talvez? Vamos ver.
os molares viriam à frente em 4 milímetros, 3,8 milímetros, lá era 4,2, um pouco menos de perda de ancoragem. Então, se eu extrair os primeiros pré-molares, aparentemente eu tenho que manter um pouco mais a ancoragem que se eu extrair os segundos pré-molares, um pouco óbvio isto e na prática, mas não deixa de ser uma verdade. Enfim, então são esses mecanismos ainda muito básicos, né? Mas olha só, se eu chego nessa situação aqui, eu tenho uma informação adicional. Essas raízes são virtuais, é verdade? Então, eu entendo que... Deixa eu apagar minha régua aqui. Eu entendo que, se eu mantiver essa verticalização desses incisivos, eu vou provavelmente, segundo aqui os bom senso e o diagrama da nossa inteligência artificial, eu deveria ter uma fenestração nessas raízes, o que eu vou evitar provocando aí a lingualização dessas raízes e a vestibularização, ou seja, esta programação de movimento será diferente, obviamente, porque eu preciso manter essas raízes dentro do seu rebordo alveolar. Então, esta aqui é a ideia. Nós temos outras ferramentas aqui com inteligência artificial, por exemplo, o AutoPush. Então, nós estamos vendo alguns desgastes interproximais aqui. Deixa eu tirar essa ferramenta aqui. E que basta eu colocar no AutoPush, ele faz... Deixa eu voltar para que vocês vejam. Suponha o seguinte, deixa eu ver... A arcada superior é melhor. Ok. Digamos que eu queira, de alguma forma, distalizar os dentes superiores. Se eu estou com o AutoPush acionado, eu vou pegar este canino, por exemplo, a hora que eu jogo ele para distal, todos os dentes vão acompanhar este movimento. Então, é uma ferramenta que tem que tomar algum cuidado, porque cada vez que nós utilizamos o AutoPush, obviamente, nós estamos aí acionando mais alinhadores para este caso. Voltando para a nossa apresentação, quanto pagamos por isso? É uma pergunta comum e desta vez eu vou falar em números para agradar pedidos de muitos colegas aí. Então vamos lá. Bom, atualmente os planos de negócios são muito variáveis, né? Então, obviamente, é um momento em que nós temos que fazer os cálculos para ver até que ponto as coisas podem ficar interessantes para nós. Mas, por exemplo, você vai fazer o setup para Clear Aligners, fazer essa simulação, você não vai pagar absolutamente nada. No momento que você for exportar os modelos, $1 por modelo exportado. Simulação de tratamento totalmente free, como nós mostramos. Fazer base de modelos é free para design e você também pagaria aquelas bases grandes, né? Como se fossem bases chamam zocaladas, né? Também é possível fazer análise de Bolton, utilizar o OneVir, tudo isso é free, não se paga nada. Mas recentemente, vamos ver se está aqui, recentemente a empresa coreana Dentone lançou aí uma modalidade extra, porque ela percebeu, obviamente, meio obviamente pelos feedbacks aí no mundo inteiro, que muitos colegas não querem fazer design, não querem fazer as suas próprias simulações. Então, ela lançou algumas modalidades de serviço que pode ser interessante para você. Veja só, se você quiser que seus modelos, seus pacientes sofram algum tipo façam esses setups sejam realizados, essas simulações ou esses tratamentos para alinhadores sejam realizados virtualmente por técnicos, eles estão colocados especialista aqui, você tem esses valores aqui colocados, até 12 passos, aproximadamente 3 meses de tratamento, até 48, até acima de 48, $90 por paciente. Agora, se você quiser algo um pouquinho mais aprimorado, essa primeira opção à esquerda, você encaminha os seus modelos virtuais, a sua documentação ortodôntica e você irá revisar. Com detalhe, os modelos estão incluídos, ou seja, se, por exemplo, você tem 48 passos,
significa que você não tem que pagar os $48. Na verdade, abaixo de 48 passos, estaríamos falando, por exemplo, se fossem 40 passos em 80 modelos. Então, vale muito a pena delegar, porque senão você pagaria, se você fizesse o serviço, $80, se você delegar, $70. Eu preciso confirmar isso, porque realmente aqui eles não haviam pensado nisso. Talvez, não sei, veremos, mas é uma verdade. Então vamos lá. Se você quiser que um especialista com mais de 10 anos de experiência, né, faça o seu design, esses valores são maiores. Agora, se você quiser fazer o seu trabalho de setup e pedir para algum expert faça uma revisão, você tem o valor de $30. Então, eu vou pegar um caso como este, simples, né? Foi tratado já, inicial e final, que foram utilizados 22 steps em 2 fases. Os custos aproximados, se você usar essas modalidades aqui conversadas. Bom, eu nomeei como Exalign, uma empresa de alinhadores bastante conhecida, em que nós teremos um custo aqui desses alinhadores ou desse trabalho, incluindo, né, o serviço virtual, o design virtual, em torno de 950 dólares, certo? Então, é mais ou menos isso que você teria de custo, depende muito do país que você se encontra. Agora, se você fizer totalmente sozinho, né, você fizer in-office, full in-office, os seus alinhadores, mais o design, mais a exportação de modelo, você teria ao redor de custo $220. Se você utilizar o serviço Dent One, na primeira, no full in-office, você estaria exportando os modelos, você é total responsável pela produção dos alinhadores. Na segunda opção, você está usando o serviço de um especialista, um técnico especialista, digamos, ou até mesmo um dentista, contratada pela Dent One, você teria em torno de $250 de custos, porque você acaba não pagando também pela exportação dos modelos. Pode ser bem interessante para um caso como este. Agora, se você quiser que um ortodontista faça, um expert com mais de 10 anos de profissão e de experiência, o seu custo seria um pouco maior, em torno de $326. Quer dizer, são modalidades infindáveis a partir de agora para que nós possamos fazer o design. Então, isso pode ser feito na plataforma Dent One, ao invés de nós entrarmos em in-house, que seria a coluna da esquerda, quando você sobe um arquivo, sobe o nome do paciente, você elege o serviço de design pelo software ou pela empresa Dent One. Por último, eu diria que a ortodontia digital e inteligência artificial, nós sabemos que ela não deve, por causa das habilidades ainda necessárias ao ser humano para fazer uma ortodontia de excelência, ela não deverá substituir os métodos tradicionais, mas deverá sim ajudar a completá-la, né, providenciando mais eficácia, mais precisão, eficiência, né, melhor dizendo, para a ortodontia em seu diagnóstico e também nas fases de tratamento. Assim, já está a nossa profissão e assim ela vai se aprimorar ao longo dos próximos anos, certo? Então, se nós não participarmos, se não estivermos conectados, para usar uma palavra bastante atual, nesta ortodontia digital, realmente, assim como muitos profissionais de outras áreas que estarão fora do mercado daqui a um tempo, nós corremos o risco, talvez não estarmos fora do mercado, mas estarmos extremamente defasados a ponto de não conseguirmos a mesma sobrevivência, condição de sobrevivência digna de um ortodontista que temos hoje em dia. As coisas estão mudando muito rapidamente. É preciso ficar esperto para os nossos planos, ficar antenado, ficar acordado para as próximas tendências e participar delas, assim como qualquer evolução da nossa especialidade.